Shalom, graça e paz a todos. Quero te pedir para que você se inscreva, dê o seu like e compartilhe esse vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Amém? Muito bem. Pois é, até que ponto o crente, aquele que crê em Deus, aquele que busca estar na presença de Deus, ele tem liberdade ou livre arbítrio? O que a Bíblia fala para nós do livre-arbítrio? Será que ela fala alguma coisa para nós do livre-arbítrio? Por que estou colocando este assunto? Porque 70% das denominações dizem que o ser humano não tem livre-arbítrio, que Deus não deu a ele o livre-arbítrio. E uma parte pequena acredita sim que Deus deu o livre-arbítrio, não é? Então nós aqui hoje iremos saber o que a palavra de Deus fala para nós a respeito do livre-arbítrio. Sabendo você que este termo livre-arbítrio, a Bíblia não trata do livre-arbítrio neste termo, mas ela trata sim do livre-arbítrio dado por Deus para o ser humano, para o homem, não é? É importante saber que o homem tem a capacidade de escolher entre o bem e o mal, né? Isso é um conceito, na verdade, central nas Escrituras. Em diversos versículos, sugere que Deus deu ao homem essa liberdade, né, de escolha, não é? Mas também, junto com essa liberdade, ele deu a responsabilidade sobre suas decisões. Pois a decisão que nós tomamos é preciso saber, e é preciso que você aí saiba, que terá consequências, e estas consequências é você que vai ser responsável. Amém? Muito bem. Vamos ver então o que a Bíblia fala para nós. Não estou discordando nem de A nem de B, mas eu vou pela palavra de Deus. O que ela falar para mim, eu acho e creio que falar para você também é o que devemos acreditar. E não em ideias de homens, não é verdade? Muito bem. Então vamos no primeiro versículo que eu quero trazer para você, está em Gênesis 2, versículo 16 e 17, que diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Olha só, Deus deu esta ordem para quem? Para Adão. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Toda a árvore do jardim comerás livremente. É uma ordem que Deus está dando para Adão. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerá. Você vê que aqui Deus já está deixando uma condicional, mas, olha só, mas se você comer, né, morrerás. Então, o que está dizendo para nós aqui? A proibição, né, de comer da árvore do conhecimento foi bem clara. Deus deixou bem claro, né? Caso Adão desobedecesse e comesse, né, dela, ele certamente morreria, né? Este comando estabeleceu, na verdade, a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. E juntamente com o livre-arbítrio, a responsabilidade com as consequências desta responsabilidade. Tanto é que Adão escolheu comer, né? Então, levando então à morte, ligada à desobediência, né? Acarretando, na verdade, a separação de Deus em relação ao homem, introduzindo assim o pecado no mundo. Então, isso aqui, esse versículo é mais uma prova de que Deus deu sim, né, o livre-arbítrio para o homem. Não foi só para Adão. Tem muitas igrejas aí, né, denominações que defendem que o livre-arbítrio foi dado só para Adão, para nós não. Né? Por que então tem dois caminhos? Nós vamos ver mais aqui embaixo. Né? Vamos acompanhando o que a palavra de Deus diz para nós. Né? A escolha e responsabilidade humana, né? O ser humano ele tem que ter responsabilidade. A Bíblia enfatiza que os homens, na verdade, né, são responsáveis
por suas escolhas. Nós somos responsáveis por nossas escolhas. Olha o que diz em Deuteronômio 30:19. Deus fala ao povo de Israel sobre a escolha entre viver e morrer. É uma escolha, é um livre-arbítrio que Deus dá para o homem. Vamos ver o que diz? Deuteronômio 30:19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Isaque, Abraão e a Jacó. Deuteronômio 30:19, 20. Este versículo aqui, na verdade, sugere que a escolha entre a vida, que é obedecer a Deus, e a morte, que é desobedecer a Deus, ela é dada aos homens, né? Refletindo o princípio do livre-arbítrio. Então Deus dá sim para nós o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, né? E a decisão pessoal. Essa decisão, o livre-arbítrio, ele é dado para que nós possamos tomar decisões individuais, não é? Eu tomo a minha decisão, você toma a sua decisão. Mas é importante sabermos que junto com este livre-arbítrio, Deus dá também, né, a responsabilidade e as consequências das decisões tomadas, né? Veja bem, o livre-arbítrio e a decisão pessoal. Se procederes, olha o que diz Gênesis 4:7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Sim, se eu proceder bem, eu sou aceito diante de Deus. Eu sou aceito no reino de Deus. Agora, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Irmãos, quando nós falamos que temos livre-arbítrio e podemos fazer o que quiser, está aqui. Olha só, se eu procedo bem, eu estou escolhendo o caminho de vida, o caminho de andar com Cristo, o caminho de andar, né, de buscar a santidade, de ser santo, separado para Deus, porque é para isso que Ele nos criou, para que nós o adorássemos. Seremos aceitos diante do Senhor e no seu reino. Mas se escolhermos o mal, isto é, o pecado, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que nos afasta de Deus, eis que o pecado jaz à porta. Está à porta, e nós abrimos a porta para que o pecado entre, né, e reine na nossa vida, levando-nos à morte. Entende? Mas cumpre dominá-lo. A nós, quando buscamos Deus, quando temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos dá força para dominar este pecado, dominar este vício, ou dominar esta maldade. Amém? Muito bem. Em Josué 24:15, Josué desafia o povo, né? E faz a fazer uma escolha, na verdade, né, sobre quem seguir. Porque o povo murmurava muito, né? O povo reclamava: por que nos tirou do Egito? Para morrermos de sede, para morrermos de fome, né? Que Deus é esse? Enfim, o povo murmurava. Então, Josué disse para o povo o seguinte, Josué 24:15, olha o que ele diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhe hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui, a escolha entre servir a Deus ou outros deuses é colocado como uma decisão pessoal para o povo, para cada um. Amém? Pois a palavra de Deus é clara para nós. Então Deus nos deu sim o livre-arbítrio. O convite para a decisão, que também é importante. Olha o que diz em Mateus 11, 28, 30. Ele oferece descanso àqueles que
decidirem segui-lo, né? No Novo Testamento, Jesus também faz esse convite à decisão pessoal de cada um, que está em Mateus 11, 28, 30, que diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Deus então faz um convite, né? Tomai sobre vós o meu jugo, né? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Quem toma o jugo do Senhor, né, tem descanso, descansa suas almas, porque Deus está contigo. Deus passa com você nas suas aflições, nas suas dificuldades, mas Deus está contigo. Ele te acalma, Ele te dá a vitória. Por isto, ande com o Senhor, escolha tomar sobre vós o jugo do Senhor. Seja humilde de coração, para que encontre descanso para vossas almas. Amém? Pois então, ele faz esse convite para a sua decisão, né? Jesus não força ninguém a segui-lo, mas oferece a escolha de aceitar o seu convite. Como Deus é maravilhoso, como Jesus é maravilhoso, né? Ele nos dá, oferece o seu jugo, oferece andar conosco, né? E ainda nos dá a liberdade, o livre-arbítrio de escolher se anda com ele ou não, embora ele nos criou para que andássemos com ele, não é? É maravilhoso. Portanto, viva, escolha andar com o Senhor, não é? Josué também, ele coloca diante do povo, né, uma escolha clara, né, e livre: servir ao Senhor ou aos outros deuses, não é? A liberdade de escolher é reafirmada aqui. Portanto, os versículos bíblicos, embora não tenham este slogan livre-arbítrio, mas ele nos oferece e reafirma aqui o livre-arbítrio que Deus nos dá. Amém? Muito bem. A escolha, né, entre duas estradas é importante. Olha o que diz Mateus 7, 13 e 14. Diz assim, ó: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Mateus 7, 13, 14, né? Este texto, na verdade, destaca a escolha entre dois caminhos, né? Sugerindo que cada pessoa tem a liberdade de seguir o caminho que deseja, mas é responsável pelas consequências desta escolha, não é? Pois muitos entram por este caminho largo, né? E poucos entram pelo caminho estreito, porque o caminho estreito é aquele caminho onde você começa a ouvir a palavra de Deus, a praticar a palavra de Deus, a viver da presença de Deus e vai jogando para fora, né? O caminho apertado é isto, é para que você jogue fora a mochila de tudo aquilo que não agrada a Deus e começa a encher o seu coração, a sua alma, o seu espírito, né? De tudo aquilo que vem do Senhor, para que você possa viver na presença dele. Amém? E o caminho largo é aquele caminho em que nós enchemos as nossas mochilas de tudo aquilo que desagrada a Deus, mas que alega a nossa carne, mas enfraquece o nosso espírito. Por isto, escolha entrar no caminho estreito. Procure andar no caminho estreito, aonde nós somos polidos, aonde nós somos ensinados, né, advertidos pela palavra de Deus, para que possamos viver na eternidade com o Senhor. Amém? Muito bem. Também o livre-arbítrio e a salvação, que são importantes. A doutrina calvinista diz que antes de existir o mundo, Deus já tinha escolhido quem ia ser salvo e quem não ia. Mas a palavra de Deus não é isso que diz para nós, né? O livre-arbítrio e a salvação. A Bíblia também ela fala sobre a responsabilidade de aceitar ou rejeitar a salvação oferecida por Cristo. Ela nos dá esse livre-arbítrio de escolher, não é? Em Apocalipse 3:20, olha o que diz a palavra de Deus. Jesus se apresenta como aquele que
bate a porta, esperando a resposta de quem ouve. E diz assim, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, né? E abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está aguardando, ele está à sua porta. Se você abrir, ele vai entrar e cear com você. Mas se você não abrir, ele não entrará. Você está vendo que Deus te dá, me dá, nos deu a todos o livre-arbítrio para escolhermos que caminho andar? Pois eu te oriento, eu te digo, escolha, abra a porta para que o Senhor entre e ceie com você e você com ele. Porque é isto que ele quer e espera de cada um de nós. Ele nos deu o livre-arbítrio para escolhermos o melhor, para escolher tudo aquilo que agrada a Deus e que agrada o nosso coração. Porque quando você começa a viver na presença de Deus, você vê que você é um homem feliz, você é uma mulher feliz, uma mulher alegre, mesmo passando por tempestades, mesmo faltando dinheiro, mesmo faltando alimento, porque na verdade, quando falta o alimento e falta o dinheiro, o Senhor está conosco e Ele sempre arruma um meio para que supra aqueles que são os seus. Amém? Aqui, na verdade, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aqui a ação de abrir a porta, né, e aceitar a Cristo é uma escolha pessoal, minha e sua, refletindo o conceito de livre-arbítrio, sabe? Mais um versículo que nos fortalece, mostrando que existe o livre-arbítrio, embora, né, a liberdade de escolha e o pecado. Embora Deus nos tenha dado o livre-arbítrio, irmãos, a Bíblia também nos ensina sobre a consequência das escolhas, né? Olha o que diz Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. A consequência das escolhas. Paulo aqui alerta sobre as escolhas que fazemos e suas repercussões e suas consequências, né? Olha o que diz Gálatas 6, 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Entende, irmão? Precisamos de trabalhar o nosso espírito, precisamos de fazer a vontade de Deus, que é o Espírito, não é? E não a vontade da carne, porque se vivermos na vontade da carne só, morreremos, a carne apodrece, mas o Espírito vivifica. Deus é Espírito, Deus é vida. Por isso, escolha alimentar o Espírito para que nós possamos viver na presença de Deus, não é? Em Cristo, os cristãos têm liberdade. Irmãos, liberdade ou livre-arbítrio que Deus nos deu. Mas olha só, em Cristo, os cristãos têm liberdade. Nós só temos a verdadeira liberdade, o verdadeiro livre-arbítrio, aquilo que nos alegra pelas decisões que tomamos para vivermos as coisas de Deus, é o cristão, aquele que vive na presença de Deus. No entanto, essa liberdade não deve ser usada para o mal, este livre-arbítrio que nos foi dado, mas para servir aos outros em amor. Isso indica que a liberdade de escolha é moralmente orientada. Deus nos orienta, irmãos. Esta liberdade, esse livre-arbítrio que nos foi dado, é para praticarmos o bem para o próximo em amor. Por que vivemos em amor? Porque Jesus nos amou primeiro, porque nós buscamos Deus na nossa vida, buscamos Jesus Cristo, então nós temos amor para distribuir, bons frutos para distribuir. Entenda isso. A liberdade ou o livre-arbítrio nos foi dado para isto. Eu quero que os irmãos que defendem o calvinismo, que é uma doutrina de João Calvino, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, porque eu já li aqui versículos e vou ler mais versículos aqui para você ver que Deus deu sim o livre-arbítrio para o homem e não da forma que o calvinismo defende, que o homem
foi salvo antes de ter o mundo já, antes de criar o mundo, Deus já salvou João e condenou a Maria e por assim e por diante, e que isso não é verdade, porque não é isso que a palavra de Deus diz. Olha só o que diz João 6,70. João 6,70. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? É Jesus escolhendo os discípulos. Contudo, um de vós é diabo. Então, aqui existe livre-arbítrio. Ele escolheu 12, mas sabendo que um era o diabo, que um iria trair. Mas Deus deu a liberdade para que na verdade, né, Judas pudesse se recuperar, para que Judas pudesse se arrepender. Mas não foi isso que aconteceu. Judas escolheu o caminho de morte. Agora, olha para nós o que diz 1 Timóteo 2,4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você que defende o calvinismo aí, ó 1 Timóteo 2,4. O qual deseja que todos os homens, não um homem, não um, outro sim, outro não, é que todos os homens, todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está vendo aí o que diz 1 Timóteo 2,4? Mas olha também o que diz 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânime para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele não quer que nenhum pereça, e sim que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Então isso cai por terra o que vocês dizem, que antes da fundação do mundo Deus já separou quem ia ser salvo e quem ia ser morto. Aqui, olha o que está dizendo 2 Pedro 3,9, 1 Timóteo 2,4, João 6,70. Responde aí, vocês que são calvinistas. Amém? Muito bem. Então a palavra de Deus, nós temos que andar, sabe, povo? Nós temos que andar pela palavra de Deus, não o que homens dizem, não por teologias de homens, não por teologias e doutrinas de igreja, que é defendida por homens, por pensamento. Eu acho que é isso, então eu defendo isso. Eu acho que aquilo, eu defendo isso. Não, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Eu li aqui para vocês, não sou eu que penso, é a palavra de Deus que nos ensina. Partindo então para o término, o livre-arbítrio, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, é capacitada, né, para o homem por Deus. Nós somos capacitados por Deus, né, para que os filhos de Deus, na verdade, façam as escolhas. Esta escolha, né, estas escolhas, né, são significativas e carregam juntamente com ela a consequência espiritual, moral, uma vez que há um chamado para escolher o bem e o mal. Deus nos dá um chamado e você, então, recebe o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal, né? O bem, obedecer a Deus, ou evitar o mal, que é afastar-se do pecado, afastar-se daquilo que não agrada a Deus. Embora a liberdade de escolher é um presente de Deus, né? Mas vem acompanhado da responsabilidade e da consequência pelas decisões que tomamos, né? Estes versículos que lemos aqui refletem o princípio de que os filhos de Deus, eu e você, né, de Deus, são responsáveis pelas escolhas. Então, nós somos responsáveis pelas escolhas e tem o poder de decidir como viver, embora Deus também orienta, né, e ofereça graça para ajudar nas decisões. Deus nos oferece graça para nos ajudar em nossas decisões, para que tomamos decisões que nos levem a Ele, não decisão de morte. A graça que Deus nos oferece não é de graça. Entenda isso, irmão. Tem responsabilidades que nós, enquanto cristãos, né, temos que aplicar no nosso dia a dia, né, para dar bons exemplos, né, aos irmãos na fé. Precisamos, então, de dar bons exemplos aos irmãos
na fé. Precisamos de viver verdadeiramente a palavra de Deus. Você recebeu o livre-arbítrio que está aqui na palavra de Deus para que você escolha o caminho de vida, para que você escolha o caminho do bem, para que você escolha estar do lado do Senhor. Amém? Esta é a grande verdade da palavra de Deus. Aí está o livre-arbítrio que você recebeu de Deus, que eu recebi de Deus, de acordo com a palavra do Senhor. Quem nos diz isso e afirma é a palavra de Deus. Amém? Muito bem. Dividir o pão é dividir esta mensagem do reino com os nossos irmãos. Shalom. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Se inscreva, dê o seu like e compartilhe este vídeo. Shalom. Fique todos na paz.